Olá, meus queridos irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. E antes de começar o tema desta noite, quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como este, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a vocês que estão chegando agora neste canal, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, mas ainda não está inscrito, entra lá no YouTube e digita o nome José Claudino. Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha, depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Vamos para o tema desta noite, que diz: os anjos sempre nos protegem e nos apoiam. Desde que foram testemunha da criação dos primeiros humanos, as fiéis criaturas espirituais chamadas anjo têm demonstrado profundo interesse no crescimento da família humana e no desenrolar do propósito de Deus. Como o diz em Provérbios 8:30, então estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias folgando perante ele em todo o tempo. Mas com o passar do tempo, porém, os anjos observaram que a maior parte da família humana havia deixado de servir ao amoroso Criador. Isso, sem dúvida, entristeceu os anjos fiéis. Por outro lado, cada ser humano que retorna para Deus é motivo de alegria entre os anjos, como diz em Lucas 15:10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, visto que ele tem tal interesse profundo no bem-estar dos que servem a Deus. Não é de admirar que ele, repetidas vezes, os tenha usado para fortalecer e proteger seus servos fiéis na terra, como diz em Hebreu 1:7-14. E quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz vento e de seus ministros labareda de fogo? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Veja alguns exemplos. 2 anjos ajudaram Ló e sua família a sobreviver à destruição das perversas cidades de Sodoma e Gomorra, conduzindo-os para fora daquela área. Isso está em Gênesis 19:15-16. Séculos mais tarde, o profeta Daniel foi lançado numa cova de leões, mas ele não sofreu nenhum dano e disse: o meu próprio Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Isso está em Daniel 6:22. Em Atos 12:6-11, um anjo libertou o apóstolo Pedro da prisão. Podem ver também que um anjo apoiaram Jesus no início de seu ministério terrestre. Isso está em Marcos 1:13. E pouco antes da morte de Jesus, um anjo apareceu-lhe e o fortaleceu. Lucas 22:43. Isso deve ter dado muito interesse, revigoramento a Jesus naquele momento tão importante de sua vida. Hoje em dia, os anjos não aparecem mais de modo visível para o povo de Deus na terra. Embora sejam invisíveis aos olhos humanos, os poderosos anjos de Deus ainda protegem seu povo, em especial contra qualquer coisa espiritualmente prejudicial. A Bíblia diz: um anjo de Deus acampa-se ao redor dos que o temem, e ele os socorre. Isto está no Salmo 34:7. Por essas palavras devem ser de grande consolo para nós, porque existem perigosas criaturas espirituais perversas que desejam nos destruir. Amém, meus irmãos? Como você pode ver, os anjos sempre nos protegem
e nos apoiam. Eles sempre estão conosco. Bem antes de tudo ser formado, como eu falei no vídeo anterior, bem antes da Terra ser formada, né? Ele mostrava interesse pela criação e ajudava sempre. Ele era aluno, mas depois que ele viu o desinteresse humano, a desobediência do povo, eles ficaram tristes e não ajudaram mais os seres humanos. E quem já ouviu aquela frase? Quando alguém se arrepende para Jesus, a festa no céu. Hoje a festa no céu, porque fulano entregou sua vida a Jesus. Como diz aqui, Lucas 15:10. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Né? Então, os anjos sempre estarão conosco, nos apoiando, sempre nos ajudando. Tudo com intermédio e a permissão do nosso Deus Todo-Poderoso. Né? Como diz aqui, alguns exemplos, você pode pensar que é um exemplo repetitivo. Que eu usei o exemplo desses profetas aqui, né, num vídeo anterior que eu falei sobre como os anjos nos afetam. Né? E aqui eu falo como os anjos nos protegem. E você pode ver que o exemplo, que eu usei o exemplo, né, eu falei de Ló, eu falei de Jesus, falei de Daniel, no vídeo anterior também eu falei. Mas aqui está a diferença. Lá é como os anjos nos afetam e aqui é como os anjos nos protegem. E até hoje, quem não tem um testemunho para dizer que Deus o livrou ou que Deus enviou um anjo e você foi livre de um atropelamento, foi livre de um assalto, né? Ou livre de qualquer outra coisa, Deus envia os anjos, só que a gente não tem mais, vamos dizer assim, a liberdade de ver como o povo antigamente via, como diz aqui. Ele andava lado a lado. A alegria do ser humano era a alegria do anjo. Mas depois o anjo viu que o povo começou a desobedecer e começou a fazer as coisas por conta própria. Aí ele se afastou. Como diz aqui, hoje em dia os anjos não aparecem mais de modo visível para o povo de Deus na terra. Embora seja invisível aos olhos humanos, os poderosos anjos de Deus ainda protege seu povo. Amém? Que você possa guardar esse tema e essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Vamos orar para entregar tudo na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, protege-me. Senhor Deus, peço que coloque sobre mim a tua mão protetora. Confio em tuas palavras, segundo a qual tu és minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu escudo, meu baluarte e minha força da minha salvação. Como diz Salmo 18:2, quero habitar em teus abrigos, Senhor, e descansar sobre tua sombra. Salmo 91:1. Não permita que eu me desvie do centro da tua vontade, ou do teu caminho que traçaste para mim. Que eu possa sempre, Senhor, ouvir tua voz e me guiar. Dá ordem, Senhor, aos teus anjos, para que me guarde com todos os teus caminhos e me sustente, a fim de que eu não venha tropeçar. Em nome de Jesus. Senhor, te peço nesta madrugada que permita que teus anjos continuem nos protegendo, nos ajudando e nos livrando de todo mal. Assim como os anjos servem a ti, Senhor, nos ajuda a servir também a ti e te ter como único Senhor e Salvador de nossas vidas. Senhor, eu te peço que mande teus anjos a cada um que está inscrito nesse canal,
e os livre de todo o mal. Cure, salve e liberte dos vícios carnal e dos vícios espiritual. Ajuda teus filhos, Senhor. Ajuda aqueles que estão enfermos. Ajuda aqueles que estão enfermos espiritual, aqueles que estão enfermos em hospital, em sua residência. Entra com provisão de cura, salvação e libertação. Te peço também, Senhor, abre porta de emprego para todo aquele que necessita manter o sustento de suas famílias. Ajuda nossas lideranças, Senhor. Dá a sabedoria e o apoio que eles precisam, em nome de Jesus. Te peço também, Senhor, ajuda nossos familiares, seja com todo ele, protegendo e os livrando de todo mal. Nos dá uma madrugada em paz, tranquila e reparadora na tua presença, e nos dá um amanhecer de paz, bênção, saúde e prosperidade. E nos ajuda, Senhor, nas decisões que temos que tomar, que seja tudo conforme tua vontade, em nome de Jesus. Assim que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para crescimento da palavra e crescimento desse canal. Também ativa os sininhos para ficar em dias com todas as notificações e depois compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém.